Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá a todos. Vamos continuar com o nosso estudo então do Evangelho de São Marcos. Que Deus nos abençoe nessa caminhada de hoje. Nós vamos pegar ainda o capítulo 1 ainda, né? Nós fizemos uma pequena introdução e agora vamos continuar aqui. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo nos ilumine, que Maria nos defenda, nos proteja, que São Miguel esteja ativo, lutando o bom combate por nós, e que Jesus sempre seja o nosso Senhor. Amém. Pegue então o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 2, e em seguida, Vamos do 2 ao 8, hoje é o trecho de hoje. Vamos rapidinho então ler, tá? Capítulo 1, versículo 2. Eis que envio o meu anjo diante de ti, ele preparará o teu caminho. Uma voz que clama no deserto, traçai o caminho do Senhor, aplanai suas veredas. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E saíam para ir ter com ele toda a Judéia, toda Jerusalém. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins. E alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele pôs-se a proclamar: depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Então, nós vamos estudar esse trecho aí, continuando com a pequena introdução que nós fizemos, meus amados, vamos lá então. Eu separei alguns pontos para ser bem rápido, para ser bem direto, que vamos estudar. Primeiro ponto aí, Marcos abre uma citação atribuída ao profeta Isaías, Ele cita Isaías para falar do messianismo de Jesus, que ele viria, que virá, o tempo do Messias está chegando. Mas esse trecho que ele cita, esse trecho que ele fala de eis que envio diante de ti, ele é uma citação também de Malaquias e também de Êxodo. O Marcos coloca principalmente Isaías, porque fala de Isaías 40, porque está profetizando sobre Jesus Cristo, mas há uma citação de Malaquias 3 e uma citação também de Êxodo 23. Por quê? Porque Malaquias vai falar também do caminho a seguir esse Messias que vem. E do Êxodo fala de libertação, que esse Messias trará libertação para nós. Então, houve uma junção aí, se bem que a evidência maior está, claro, em Isaías, que era um dos principais profetas do Antigo Testamento, tá bom? Isaías fala do deserto, e é importante a gente colocar aqui que deserto, no livro de Marcos, nesse livro do Evangelho de São Marcos, tem uma importância muito grande. Nós vamos ver várias vezes a questão da palavra deserto, em contextos até um pouquinho diferentes do que foi citado, aqui já nesse trecho que nós lemos, já fala um pouquinho de deserto, mas aqui é como uma alternativa de templo, João pregava no deserto porque ele não pregava, claro, no templo de Jerusalém, porque era uma coisa nova, era um ensinamento novo que surgia. Então, o templo aqui passa a ser alternativo. O que isso tem a ver, me explica melhor, Beto, o que tem a ver o templo, o deserto? Porque o templo era considerado, naquele momento, o lugar de encontro com Deus. Era no templo. Para o judeu, principalmente, o templo. E era ainda sagrado, o templo é sagrado. Você vê que para os judeus o muro lá que permanece é muito sagrado, porque é um contato com Deus, é um lugar de contato com Deus, o templo. Os templos, na maioria das religiões é assim, As igrejas, os templos das igrejas, eles são o local próprio para entrar em contato com Deus.
né? E não era o deserto. Então chama atenção porque era uma alternativa. João não ia para casas, não ia, ele ficava no deserto. Na verdade, as pessoas que iam até ele no deserto, porque a palavra dele era uma palavra nova, diferente, uma palavra que não tinha naquele momento, e as pessoas buscavam Deus, né? Porque era um povo religioso. Então, João era o mensageiro. Quem é esse João? Quem é ele, né? Que João é esse? Nós sabemos que João é o primo de Jesus, né? Filho de Isabel. Isso nós sabemos pelo Evangelho de São Lucas. E que, quando chegou um certo momento, ele se excluiu. Sabemos que João também viveu com os essênios um tempo, né? E depois começou a sua pregação solitário no deserto, e anunciando o Messias que viria. Então o deserto passa a ser também um lugar de encontro com Deus. Se abastecer em Deus fora da igreja? Não fora da igreja, mas num deserto. O deserto ele é um lugar árido, seco, mas também metaforicamente pode ser um lugar de encontro com Deus, de solidão, de aridez individual, interna, né? Aridez da alma, em que a gente busca encontrar Deus também, busca nos encontrar também, né? E lá no deserto, encontramos João Batista, né? João Batista também ele relembra, é citado por Marco, porque ele relembra a figura do profeta Elias. Elias também é um outro muito importante profeta do Antigo Testamento. Isaías, profeta, mas Elias era o profeta que foi arrebatado ao céu. E a história de Elias se encontra lá no livro de Reis, segundo Reis, você encontra a história de Elias. Ele era muito importante para Israel, pelo que ele falou, pelo que ele proclamou, né? Pelo que ele profetizou. E dizia então que o período dos profetas tinha acabado, não tinha mais profetas. E Marcos afirma, São Marcos no Evangelho afirma que está presente um novo profeta. Chegou um novo profeta. Enquanto as pessoas não acreditavam mais em profeta, em profecias de Deus, um novo profeta surge, que é São João Batista. E que ele é semelhante a Elias. Olha só, que ele é forte, ele não é qualquer profeta, ele tem algo. Tem a ver também porque Elias também se excluiu, foi para o deserto, foi para o monte, né? Morava em cavernas, então tem uma questão assim, de semelhança da aparência, da vivência, do que viviam, como viviam, né? Se excluíam do mundo urbano praticamente, para ter um contato maior com Deus, buscar Deus no seu íntimo, mais no íntimo, né? Mais tarde Jesus dirá que João é o próprio Elias, né? Entre aspas aí, porque os doutores da lei da época anunciavam o retorno de Elias. E Jesus fala, vocês estão esperando Elias? Não, ele já voltou, ele voltou na figura de João Batista. João Batista fez o papel de Elias, que é porque a profecia, a lei dizia que que Elias voltaria para anunciar o Messias que viria. Então, João Batista fez esse papel, anunciou o Messias que viria, que é Jesus. Aí um dos motivos também de não entendermos por que os judeus não aceitaram muito Jesus, por causa disso também. Porque eles queriam literalmente o Elias que apontasse o Messias. Eles não viam na figura de João Batista Elias. O João Batista é um outro profeta, o João Batista. Eles concordavam que o João Batista era um grande profeta. Aliás, nem todos, né? Alguns acreditavam porque ele arrastava multidões. E isso incomodava muito. Então, Jesus fala que esse papel de Elias foi cumprido em João Batista, né? Não precisava procurar mais isso, esperar mais isso acontecer. Portanto, então, encontramos no deserto João Batista, né, batizando,
e preparava o caminho do Messias. João prepara o caminho do Messias. Olha como é que volta a palavra caminho. Lembra lá em cima, Malaquias fala do caminho, o caminho, a vereda de caminho, e depois vem a palavra deserto, a palavra libertação, também está ligada ao Êxodo. Então, caminho, ó. João prepara, através do seu batismo, que as pessoas sigam o caminho que o Messias ia trilhar, ia ensinar. Então, aqui, em nível de estudo, uma coisa muito legal. O João Batista, ele vem com um discurso de preparação para uma caminhada. Eu vou começar a caminhar com Deus. Então, eu devo me preparar para caminhar com Deus. Quando a gente vai fazer qualquer coisa na vida que é importante, a gente se prepara, né? Quando vai fazer uma prova, a gente tenta estudar, é uma preparação. Quando você vai fazer uma caminhada, você faz um aquecimento. Uma corrida, você faz um aquecimento, você se prepara. Quando você vai fazer uma comida, você prepara, vê os ingredientes necessários, por exemplo, você prepara, separa tudo direitinho para ficar mais fácil de fazer. Sempre que vamos fazer algo importante, há uma preparação para que aquilo dê certo, para que aquilo não erre, para que o caminho não seja errado, né? Para que não se perca o objetivo principal. Então, pensa nisso, que João Batista veio para que a gente não erre. O batismo de João Batista é para que a gente não erre na nossa fé, na nossa caminhada, não se desvie. Muitos cristãos hoje se perdem porque não encontram, às vezes, respostas que gostariam de encontrar e se perdem, se esvaziam, saem, buscam outras coisas, buscam outras propostas, porque não se prepararam, na verdade, para encontrar Jesus. Eles buscam um Jesus milagroso, salvador, que ele é, mas que só isso, não busca o amor de Deus, a compreensão do seu projeto, né? E por isso que muitos são frágeis na fé, né? Muito bem, então isso foi importante também, tá, gente? O que ele, João, anuncia? Duas coisas principais. Primeiro, o batismo de conversão para o perdão dos pecados. João prega que esse passo que ele está dando é para que você se converta na direção do caminho certo. E, por esse caminho, você tem que pedir perdão pelas coisas erradas que você fez. Isso é muito legal, porque já é um grande ensinamento de perdão, que é uma das marcas do cristianismo. Perdoar, pedir perdão, dar perdão. Então, eu preciso me limpar, me converter de novo daquele caminho que eu me perdi, me converter na direção certa e pedir perdão para caminhar ali, ficar ali. Ele anuncia isso de forma assim: pecado não bate com Deus. Deus não abençoa pessoas pecadoras. A bênção está relacionada à pessoa reta. Então, busque o perdão dos pecados. Depois os ensinamentos do perdão vai melhorar, vai aumentar, né? Jesus fala perdoar 70 vezes 7, né? Perdoar sempre. Jesus ensina na cruz a perdoar seus inimigos. Vai chegar uma perfeição do que é perdão. Mas aqui nós estamos no primeiro passo de João, ensinando aquele povo que o caminho de Deus, que o Messias ia trilhar, ia ser um caminho voltado a perdão, a limpeza, a uma vida reta, conduzida pelo caminho que o Messias ia ensinar. A segunda coisa importante que ele fala é que alguém mais forte chegará, e esse dará o Espírito Santo. Olha só que coisa legal. Ele fala, então, que alguém mais forte do que ele. Então ele se reconhece profeta. Veja, olha que coisa legal. Ele se reconhece profeta. Daqui a pouco João vai falar que não é digno, como ele falou na leitura, que não sou digno de amarrar as suas sandálias. Mas primeiro ele reconhece a sua importância. Depois ele reconhece que ele não é nada diante do que Deus é, do que Jesus é. Então alguém mais forte, porque o povo todo estava procurando ele, estava atrás dele.
E ele fala que essa pessoa que viria dará algo que ele não dá. Dará o Espírito Santo, algo que viria na alma da gente. O batismo de João, então, é um sinal de que as pessoas têm que rever a própria vida e converter para o caminho que o Messias indicar. Isso eu já falei, né? Mas aqui tem uma questão de rever sua vida, reveja a sua vida, vê se você não está em caminhos errados, em caminhos diferentes de Deus. Ao anunciar também, então, que alguém mais forte, ele reconhece publicamente que ele não é o Messias, ele reconhece a sua importância, mas também reconhece que ele não é o Messias, porque as pessoas achavam que o discurso dele era muito bom. É um discurso. Gente, quando você deixa teus pecados, quando a gente deixa a vida de pecado, muita coisa melhora na nossa vida. Não é questão que Deus está fazendo só, não, é porque a gente limpa a nossa vida. E quando a gente limpa a nossa vida, a gente limpa um montão de coisa, de demônios, de um montão de coisa. Então muita coisa já melhora, né? Então as pessoas que psicologicamente até desabafavam, jogavam os pecados para fora, elas ficavam leves. Então se sentiam muito melhor, a vida andava mais, né? Então havia um reconhecimento que João era muito forte nesse sentido. Uma pessoa muito, mas ele reconhecia que ele não era o Messias e falava isso para o povo, né? E daí a gente vê a questão da humildade dele. E a humildade é uma coisa importantíssima, né? Para se entender João Batista e para se entender os ensinamentos de Jesus Cristo. Nada somos sem a humildade, pois não sabemos do que realmente em cada momento da nossa vida o nosso lugar. Nós não sabemos, né? A humildade é o que direciona, que dá essa capacidade de sabermos o que somos, para onde vamos. É a humildade que filtra essas coisas. Então, como uma pessoa, eu procurei aqui, quando a gente não é humilde, muitas coisas acontecem. E às vezes a gente pensa que é humilde, a gente imagina que seja humilde, mas eu não estou falando de humildade simplesmente no ser, estou falando totalidade da humildade. Então, para vocês entenderem se você está no caminho da humildade, veja bem, no livro que eu peguei, fala o seguinte, que a pessoa que não tem a humildade, ela não consegue amar com caridade. O que é isso? Amar com caridade é amar com ajuda a quem é necessitado. Não consegue fazer isso, tem dificuldade de fazer isso. Isso é uma. Mas eu não tenho amor, não. Mas pode ser na humildade que tá o problema. Fala de que a fé é fraca, não tem uma fé forte, a fé é fraca, porque não confiamos em Deus como deveríamos, porque não temos a humildade. Fala de que somos vulneráveis a ataques, ou seja, quem não é humilde perde proteção, é atacado e não sabe como, não sabe se defender, porque não é humilde, não sabe o seu lugar. Fala que as pessoas que não são humildes brigam com mais frequência, tem reações com agressividade, com adversidade, são agressivas, são incompulsivas até. Isso é questão de pessoas que têm problema com humildade. O livro também fala de que não aceitam certas opiniões. Então, é muito difícil isso, né? Claro. Aí vai direto no orgulho, e o orgulho é totalmente contrário à humildade. Mas uma pessoa que não é humilde, ela não aceita. Às vezes ela é humilde em vários pontos, mas não aceitar opiniões de várias pessoas, é claro, né? Porque às vezes as pessoas falam de uma forma para agredir a gente. Mas aceitar opiniões de pessoas, não tem dificuldade de aceitar uma opinião, uma crítica, ou até uma coisa, eu não aceito isso bem, isso é questão de humildade também, está relacionado a isso. Questionamentos, questiona muito, sempre com dúvidas, mas dúvidas negativas, sempre é para o lado negativo, isso tem muito a ver com falta de humildade. Julgamentos, críticas, análises, e às vezes não percebe que ações ou são ações maliciosas. Então, assim, tenha cuidado, você que tem o costume de julgar, analisar as coisas, é importante, né? Para que a gente não erre, a gente analise as coisas, mas cuidado, cuidado com crítica, cuidado com julgo, cuidado com análises, porque isso pode estar recheado de falta de humildade. E aí já tem uma característica de ação maliciosa dentro de nós.
E essa ação maliciosa já é, gente, eu já digo para vocês, já é presença inimiga em nós, ok? Muito cuidado, porque isso são sintomas de falta de humildade ou dificuldade na humildade. João Batista não tinha isso. João Batista, nesse sentido, ele era totalmente santo, né? Por isso que ele, aí fala das roupas dele no trecho, uma pessoa santa, ele perde um pouco, quando ela tem um valor muito grande de humildade, ela perde um pouco essa questão da vida e busca em prol de algo maior que é interno. E tá? A confissão que era feita com o João Batista, a confissão dos pecados, é diferente do sacramento do cristão, da penitência, né? Da confissão como sacramental que a gente tem hoje. Bem diferente. Né? A confissão dos pecados ali era um reconhecimento do pecado, né? Mas era agradável a Deus. Tá? Esse tipo era agradável, Deus se agradava, é como se fosse um sinal de arrependimento interior. E isso nós precisamos ter, um sinal de arrependimento interior do que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo não é bom. Antes de se confessar, né, tem que ter isso dentro de mim. É o primeiro grande passo de uma confissão, é ter um arrependimento interior, né? Muito bem. João batizava com água, que era o símbolo, né, da limpeza, da pureza exteriormente. Jesus não, Jesus vinha e batizava no Espírito Santo. Claro que ele usava a forma da água, né? Os seus discípulos, nós vemos isso em Atos, que ele usava a água, mas vinha o Espírito Santo. Era dado porque saía de Jesus ressuscitado, a força era a graça santificante. E ser batizado no Espírito exige de nós uma mudança a partir de dentro, né? Da consciência, da santidade, do querer servir, de querer seguir o caminho de Deus, custe o que custar, né? E é por isso que ele, Jesus, dá graça no batismo. A graça no seu sacramento, a graça vem justamente para nos ajudar a permanecer assim, em santidade, com uma consciência pura, uma mudança interna, querer sempre santidade, querer sempre estar no seu caminho, nos libertar daquilo que é ruim. O batismo nos abre para tudo isso. Glória a Deus, fiquem com Deus, até a próxima aula, o próximo estudo. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.